amigos queridos, saudades de todos vocês, do nosso convívio fraterno, os nossos abraços, os nossos diálogos. Como a situação não nos permite, de coração estamos unidos, no mesmo propósito, no mesmo ideal. E nesse horário em que nós costumamos estar lá no Isabel, estudando o livro Fonte Viva, é muito bom a gente poder dar continuidade ao nosso estudo. E hoje nós vamos estudar a lição 52 do livro Fonte Viva, Servir e Marchar. Paulo escreve na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, gente, o Emmanuel começa dizendo: se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo, imperecível da alma. Gente, para a gente conseguir um fruto sadio, a gente que costuma ter algumas plantas em casa, às vezes a gente planta um tomate, uma alface, ou mesmo uma planta que a gente cultiva, a gente percebe que a natureza tem algumas borboletas, que elas passam por ali, deixam os ovos, esses ovos crescem nas folhas, acabam comprometendo a qualidade do fruto. Então, para que você tenha uma condição de colheita, você tem que preservar a hortaliça que você está desenvolvendo, você tem que adubar, você tem que dar água na condição exata, você tem que permitir que essa planta tenha acesso ao sol na quantidade necessária, porque se for água de mais ou água de menos, a planta não cresce. Então, se para você ter um fruto é exigido determinadas condições básicas para que o produto da sua plantação se concretize, esse mesmo cuidado o Emmanuel fala para a gente ter no trato da nossa alma. Então, gente, nós somos espíritos imortais, estamos em experiência em corpo carnal e a providência divina, ela coloca a criatura do átomo ao arcanjo. Então, o destino do átomo é ser arcanjo. Nós, na nossa condição evolutiva, fazemos estágio no reino mineral, no reino vegetal, desenvolvemos uma parte instintiva no reino animal e, de repente, depois de alguns milhões de anos aí, nós temos a condição de pensar. Quando você está nas primeiras encarnações, segundo no livro A Caminho da Luz, a misericórdia do Pai envolve a criatura em todas as condições para que ela assimile e aprenda a desenvolver habilidades. Nas primeiras encarnações são formadas os grupos, os espíritos, os corpos morrem, os espíritos encarnam imediatamente ali naquele grupo, para que através do convívio eles consigam evoluir, desenvolver a fala, a percepção, habilidades. Se você tem um filho hoje e você cuida da criança até, primeiramente, a mãe, 9 meses, ela dá todos os nutrientes para a formação do corpo. Depois que o bebê nasce, a mãe tem que amamentar, tem que trocar fralda, tem que ensinar a criança a andar, a falar, uma série de coisas. Nesse aspecto, nós percebemos que o pai coloca
criaturas que tomem conta de nós para o nosso processo evolutivo. No plano espiritual, então, nós, para sairmos dessa condição de espíritos simples e ignorantes a caminho da angelitude, vamos imaginar que nós temos uma grande escada a percorrer. E cada degrau que a gente está colocado, nós temos determinadas situações que nos permitem desenvolver habilidades. É óbvio que eu tenho livre-arbítrio, e se eu não aceito aquele desafio, aquela nova proposta de trabalho, de crescimento, eu posso sentar na sarjeta do degrau e ficar reclamando. Posso ficar ali um século, um milênio, mas um dia a própria lei natural vai me impulsionar a caminhar para frente. Por quê? Porque o universo, ele tem um movimento ascensional de crescimento. E a criatura, ela caminha para o Criador. Então, cada degrau que a vida nos possibilita, a gente vai crescendo. A gente pode perceber, por exemplo, que o verme que está lá no fundo da terra, o que acontece? Ele vem à superfície na busca do sol, na busca da claridade. A semente, quando ela é colocada debaixo da terra, então, dentro da semente existe um potencial de vida. Esse potencial vai se desenvolvendo e vai rompendo todas as camadas da semente para chegar à superfície, receber o sol, a água, as condições da vida. Isso nós percebemos que é um movimento que existe no universo. Então, nós precisamos nos despojar dessas situações em que a gente pelas nossas percepções, pelas experiências colocadas, muitas vezes a gente fecha-se como se estivesse dentro de um casulo. Esse casulo do meu mundo mental, muitas vezes ele me escraviza. Eu me acho que a vida é os meus parâmetros. Então, Jesus, quando esteve no orbe, se vocês lerem no livro Boa Nova, tem uma lição ali que é surpreendente. Então, esse livro Boa Nova são 30 lições que Humberto de Campos traz para nós, de colóquios de Jesus com os apóstolos, e essas lições não estão nos evangelhos, mas elas são muito profundas e trazem grandes reflexões para nós. Então tem uma lição ali intitulada A Última Ceia. Então Jesus fala nessa ceia que é a última vez que está com os apóstolos e que um deles vai traí-lo. E causa uma comoção muito grande. Quem que poderia fazer isso? E dentro daquelas condições todas, vale a pena vocês lerem o capítulo, porque ele é muito interessante, e ele fala para João que ele mandará o Consolador prometido para falar o que ele falou e muito mais. E aí começa uma contenda entre os apóstolos, quem é que continuaria o trabalho do Cristo. O que Jesus faz? Ele despoja-se da túnica, coloca como a roupa dos escravos, cinge a cintura, pega uma bacia com água perfumada e começa a lavar os pés dos apóstolos. Eles se rebelam. Imagina o Senhor lavar o nosso pé e falar, aquele que é maior é o que serve mais. E na nossa condição evolutiva, será que a gente está preparado para servir? Ou nós queremos ser servidos? Nós queremos a comida pronta, nós queremos o alimento na mesa, nós queremos a roupa limpa, nós queremos um ambiente sem lixo. A pergunta é, você contribui, você faz algo a mais para que essa harmonia prevaleça?
Isso nas coisas mais simples. Agora, o Emmanuel, nessa lição, ele faz uma comparação muito grande a respeito da alma. Ele fala que a gente planta a semente da boa vontade, mas quando a gente planta a semente da boa vontade, aparecem 1000 obstáculos que prejudicam essa nossa boa vontade. Primeiramente, ele fala das futilidades da vida inferior. Ele fala da invasão dos vermes, que simboliza os aborrecimentos de toda sorte que a gente tem. Ele fala da lama da inveja e do despeito. Olha, lama da inveja, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a segura do desentendimento, o escauracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Então, todas essas forças imponderáveis da experiência humana, eles se conjugam contra aquela criatura que deseja avançar na escala do bem. Então, cada degrau que nós estamos, gente, é um desafio, é um teste de crescimento. E quando a gente começa a observar que nós somos espíritos imortais em experiências corpóreas, nós vamos agradecer, quando a gente entender a lição, que muitas vezes aquela criatura que exige muito de nós é a criatura que foi colocada ali para desenvolver uma habilidade. Então vamos imaginar que eu tenha um marido muito difícil, muito ciumento, não tenho essa experiência. Mas se eu tenho uma criatura difícil, o que essa criatura difícil está possibilitando eu desenvolver no trato com essa criatura? Se eu vejo na criatura que está do meu lado um espírito imortal, hoje ele pode estar meu marido, pode estar minha esposa, pode estar meu filho, pode estar meu cunhado, meu genro, minha sogra, não importa o que ele seja. Aquele espírito que está ali não é por um acaso. Então eu tenho, nesse alegre convívio, se trabalhar as dificuldades, eu vou permitir que a minha sementeira dê fruto. Então o fruto da criatura é o entendimento da lei de Deus, é da lei do amor. E o Emmanuel continua dizendo para nós que enquanto nós não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. Então, se você não tem uma meta, você vai ladeira abaixo. Então, para a gente continuar no nosso norte, exige de cada um de nós determinação, perseverança, suor, gente. O que é o suor? O suor é a eliminação da água do nosso corpo. Como é que a gente elimina a água salgada? Ou pelo esforço ou pela lágrima. Quando é pelo esforço, nós trabalhamos na edificação de conquistas, a gente soa, a gente tem o salário da consciência tranquila, do dever cumprido. E quando nós não encaramos as nossas responsabilidades, a gente chora porque a gente perdeu valiosas oportunidades. Tem o livro do André Luiz, Libertação, ele conta ali a história do Gregório. Então, o Gregório, ele foi um padre, ele foi um papa e ele funda uma cidade nas zonas umbralinas. E a gente vê a figura amorável daquela que foi a sua mãe, porque ela se sente responsável, porque esse Gregório, quando na programação reencarnatória, ele veio para ser um professor, mexer com a educação. E pela influência da mãe, ele acaba entrando na igreja e o poder sobe a cabeça dele, as situações não resolvidas,
e o fruto da experiência dessa criatura é dolorosa. Então a mãe se sente responsável porque a colheita daquele trabalho não chegou a bom termo. Então ela tem que fazer um caminho de volta, um amor dedicado e exclusivo para ajudar essa criatura. Então, o que se converteu? Em lágrimas. Então, quando não é o suor de você perseverar com a pessoa que está do seu lado e desenvolver nela habilidades do coração, você vai chorar a oportunidade perdida, você ter ficado tanto tempo com a criatura, não ter dado importância a ela, não ter dito que ela fazia parte do seu mundo de alegria e de paz. Então, gente, nós aqui, nós não somos professores. Todos nós estamos matriculados na escola da vida e o grande professor nosso é o Mestre Jesus. Como ele falou para João, lá na última ceia, que ele mandaria o Consolador prometido, o Consolador chegou, gente. Primeiramente com a obra de Kardec, e o Chico traz para nós mais de 400 livros. E a equipe amorável de trabalhadores do Cristo destrincha para nós, em particularidades entendíveis, como é que a gente tem que fazer para vencer a nossa dificuldade. Já que estamos aqui com essa pessoa que exige muito de nós, vamos trabalhar essa árvore, vamos ajudá-la a crescer para que nenhum fruto, o desencanto, o frio, o calor, a ociosidade não atrapalhe essa fruta que deve ser o nosso objetivo existencial. Nós estamos aqui para produzir um fruto, que o nosso fruto possa ser doce, saboroso, amoroso, iluminando primeiramente a mim, e quando eu estou nesse estado de efervescência, de alegria, de luz, eu contagio todas as pessoas à minha volta. Falar do Evangelho de Jesus é fácil, gente. A grande dificuldade é colocar em prática. Então, mas de tanto a gente falar, a gente acaba interiorizando esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, você estuda, você tenta colocar em prática, e quando você consegue, você venceu a sua grande dificuldade. Então, é aí que exige de nós perseverança. Se Jesus, o governador do orbe, se colocou na condição do servo, do escravo, e quando alguém nos pede um favor, a gente fala assim, alguém pede um copo d'água pra gente. Você tem 2 pernas, você tem 2 braços, o copo tá lá, vai lá e pega. E se você tivesse um gesto de amor? Esse envolvimento, esse sentimento que você emana para o outro faz a diferença. A vida é a somatória das atitudes positivas ou negativas. Se nós estamos vivendo um momento conturbado no nosso planeta, nós temos que ver a qualidade das nossas atitudes e dos nossos pensamentos e agradecer a Jesus por possibilitar que nós estejamos neste momento decisivo do planeta, em que a gente pode separar o joio do trigo, a gente pode definir o que eu preciso fazer para vencer a minha dificuldade. É óbvio que eu não vou eliminar a dificuldade de hoje para amanhã, mas quando eu tenho a consciência daquilo que me incomoda, então se torna mais fácil a gente trabalhar. E para a gente finalizar o nosso estudo, o estudo maravilhoso do livro do Emmanuel, né? Então ele diz assim, olha, enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração
nos climas superiores da vida. Gente, nós estamos aqui, convivendo num momento conturbado. Se você, através da prece, através do diálogo, você mantém um padrão de alegria, de confiança, você está produzindo a mensagem de Jesus que fala para nós que Ele estaria conosco até o fim dos séculos. Nós entendemos a lição dele quando ele diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então é um momento da gente colocar em atitude se nós realmente entendemos a lição do nosso Mestre Jesus. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Gente, vida está complicada? Vamos andar. Quem está parado, gente, ele está contra a lei da natureza. Se você deixar a água parada, dá dengue. Se você deixar um poço de água sem retirar a água dali, ali as serpentes, todos os bichos adentram ali e perde-se a função do poço. Então, se você estagna a água, ela não produz nada. Agora, se você deixa que ela flua para o rio, aonde ela passa, ela vai mantendo a vida. Ela vai alimentando animais, plantas e a vida segue. Tem uma história interessante de uma criatura que ela... Aliás, não é uma criatura. Então, tinha um escravo e ele ia buscar água para o castelo. E um dia, por um descuido, um dos vasos trincou. E ele pegava os vasos e ele ia buscar a água e voltava. E o vaso quebrado falou: mas você faz esse serviço, você chega lá só com a metade da carga que você pode, eu sou inútil, me joga fora. Aí esse escravo, ele falou assim: olha, eu vou te mostrar uma coisa. O lado que você está, a água que cai de você vai molhando as sementes. Olha o caminho como está florido. E essas flores eu levo para a mesa do meu Senhor. Se não fosse você, ainda que quebrado, ainda que mutilado, não teria vida dessas flores. Você é extremamente importante. Então nós podemos ser um vaso quebrado, mas nós podemos, de alguma forma, servir, alimentar a esperança, a alegria nos corações. Nesses momentos em que estamos separados de locais, mas de corações unidos, que nós possamos ser esse vaso que, tendo a água da vida, envolva os corações do nosso lar, do nosso grupo familiar, para que a gente entenda que Jesus é o governador do orbe, que Ele continua comandando as diretrizes do planeta e nós somos os trabalhadores da última hora. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a casa de Isabel, a todos os corações que se ligam a nós. Nós somos irmãos em Cristo, assumimos um compromisso com o amor de Jesus, que possamos cumprir a nossa tarefa. Gratidão a todos, que a paz de Jesus esteja em cada lar, em cada coração. Vamos vibrar para a mãe do Cláudio, para todas as criaturas que estão em dificuldade.
para os espíritos que desencarnam e nesse momento do orbe estão tendo a chance de despertar novas possibilidades, que todos sejam acolhidos, a todos os moradores de ruas, as criaturas que têm as famílias, os seus familiares, e os solitários, que apesar de estarem sozinhos na casa, têm o envolvimento da espiritualidade, do seu anjo da guarda, o convívio, ainda que virtual, ainda que do telefone, mas nós ainda continuamos sob a égide do nosso Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre envolva a todos. Muito obrigada. Beijo no coração de cada um.